Olá, galerinha dos terceiros anos aí. Bom dia para vocês. Sou o professor Marcos Victor, do Colégio CEAN de Uruaçu, Colégio Filho Inácio, e eu trabalho a disciplina de Biologia, né, com os terceiros anos, e a escola tem uma proposta de estarem inserindo os conteúdos, né, do Enem voltados para os aulões, preparatório para o Enem 2020. Então, nós estamos aí com a proposta de trabalhar alguns temas mais utilizados nos últimos Enems aí que nós tivemos. E nessa proposta eu vou estar trabalhando com vocês alguns termos utilizados em ecologia. Então, nós temos aí alguns conceitos básicos, aqueles conceitos que vocês precisam entender para a gente poder acertar o máximo, né, das questões ali de ciências da natureza. Então, nós temos alguns conceitos, como eu coloquei para vocês aí no slides. Nós temos aqui a população, comunidade biocenose ou biota. Então, a população, né, já está definido aqui, né, seres vivos da mesma espécie que habitam a mesma região. Então, quando nós estamos lá no segundo ano, a gente vê a classificação dos seres vivos, a taxonomia de Linneu, toda aquela classificação ali voltada para o estudo dos reinos, espécies, aqueles conceitos de classificação. Então, as espécies, elas juntas, elas vão formar uma população, que vocês precisam entender, que em algumas imagens, né, nós podemos visualizar aqui, né, seres da mesma espécie em um determinado local, um determinado espaço. Comunidade já é mais amplo um pouco, né, que é a biocenose ou biota, ou seja, um grupo maior de seres vivos que habitam um determinado ambiente e mantêm algum tipo de relação, ou seja, de interdependência, ou seja, as relações entre os seres vivos. As relações entre os seres vivos também, elas entram também em ecologia, uma vez que você vai entender essa interação. Ela pode ser benéfica ou maléfica, dependendo das espécies, e que faz parte também do equilíbrio dos ecossistemas. Nós temos aqui os termos usados em ecologia, alguns deles que vocês precisam entender. Em seguida, nós vamos estar passando por algumas questões de alguns Enems que nós já tivemos, para nós podermos entender esses conceitos. Primeiro, o habitat, né? O habitat é o local, o endereço do ser vivo, né? Onde ele mora, né? Ou seja, exemplo, que a onça vive no Pantanal, um exemplo. Então, ou seja, o Pantanal é o habitat dessa onça. Já o nicho ecológico, ou nicho, é outro termo utilizado em ecologia para mostrar, né, a maneira como esse ser vivo vive no meio. Ou seja, nós sabemos o habitat de algumas espécies, ou seja, o endereço do animal, onde ele vive, onde ele mora, e também o nicho ecológico, como ele vive nesse local. Ou seja, o modo de vida de uma espécie. Pode incluir o quê? Como tipo de modo nós podemos estar analisando aí? O horário de alimentação desse ser vivo, se ele é um ser vivo diurno, se ele tem hábitos diurnos ou noturnos de caça, né? Período reprodutivo dele, de quanto em quanto tempo, de quanto em quantos dias ou meses, ou seja, a alimentação desses seres vivos, aí entra a questão da cadeia alimentar, da teia alimentar, ou seja, essa interdependência desse ser vivo. Aí nós temos um exemplo aqui do nicho ecológico. A onça é carnívora e a capivara ela é herbívora, ou seja, quer mostrar o quê? O comportamento desses dois animais. A onça carnívora alimenta-se de carne e a capivara herbívora alimenta-se de vegetais. Isso faz parte do quê? Do nicho ecológico da espécie. Quando a gente está falando como o ser vivo vive naquele meio, nós estamos nos referindo em ecologia como nicho ecológico, ou seja, o modo de vida do ser vivo no ambiente. E o habitat, o endereço dele. Aqui nós temos um mapa mental, né? É muito comum hoje em dia a gente estar utilizando esses mapas mentais
que é tipo um feedback, um resuminho, né, mostrando sobre esses termos, ecologia na parte central. Então, nós vamos ver alguns termos aqui para nós entendermos. Neste caso aqui, essa setinha, ela aponta os níveis de organização dos seres vivos, ou seja, que começa do mais amplo ao mais restrito, assim como a classificação dos seres vivos, nós vamos de reino a espécie, aqui também nos níveis de organização em ecologia, nós utilizamos também do nível mais complexo até o mais restrito, que começamos com a biosfera e terminamos em organismo. Então, nós estamos começando com esses níveis de organização, população, que nós vimos como de indivíduos da mesma espécie, se interagem, né, entre si, vivem em determinada área. Comunidade é o conjunto dessas populações. O ecossistema é formado pela comunidade e também por fatores abióticos, ou seja, já entre os fatores bióticos e abióticos, né? Ou seja, os bióticos são os organismos que têm vida. Tudo aquilo que tem vida nós podemos chamar de fatores bióticos. E aquilo que não tem vida, nós chamamos de fatores abióticos. O abiótico aí ele dá a negação, né, da palavra. Ou seja, terra, água, ar, né? Todo o ambiente em si formado ali, né, rochas, minerais, tudo isso faz parte dos fatores abióticos. Então, nós usamos esses termos fatores quando nós estamos referindo ao abiótico. Quando nós estamos usando fatores bióticos ou organismos, aí já entra um conjunto de seres vivos, né, que fazem parte aí, que vivem em um determinado ambiente e interagem entre eles. E a biosfera, que seria a parte mais ampla, nós temos aqui o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Ou seja, nós vemos que dentro dos níveis de organização, a população ela pega várias espécies, vários organismos da mesma espécie, e vamos terminar na biosfera, que é um conjunto maior, onde vai mostrar todos os ecossistemas do planeta. Nós temos aqui o que estuda ecologia, né, a relação dos seres vivos entre si e destes com o meio, como nós estamos vendo, né, tem o significado da palavra, o termo do grego, noikos, casa, logos, estudo, ou seja, o estudo da casa, estudo do meio, né, ou seja, onde eles vivem. Esse estudo permite compreender o papel e as necessidades de cada espécie, ou seja, aí entra a questão das relações, né, intraespecíficas e interespecíficas, relações essas que fazem que os seres vivos dependam um do outro para que as cadeias alimentares possam acontecer de forma equilibrada e o ecossistema não sofra as consequências de uma extinção, por exemplo, de uma espécie, né, em detrimento de outra. As subdivisões da ecologia, nós temos a autoecologia e a sinecologia. A autoecologia, estudo voltado para uma espécie ou indivíduo, ou seja, já individualizado, é uma determinada espécie em específico que você quer analisar, quer estudar. E a sinecologia analisa grupos de organismos, ou seja, neste caso, já não é tão restrito, já é mais amplo, já parte o quê? De uma análise de um grupo maior de organismos. Então, nós temos aqui, né, esses conceitos de ecologia, vamos seguindo aqui, né? Aqui nós temos, selecionei algumas questões voltadas para esse tema, né, que é o Enem 2018, falando sobre os corredores ecológicos, né? Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal, ou seja, os corredores ecológicos eles são muito importantes, porque eles permitem que os organismos eles tenham uma interação maior de ambientes e o que não vai comprometer também a extinção dessas espécies. Quando a gente fala de predador, presa, e também a questão das ações antrópicas, né? Então, é muito importante o uso, a utilização desses corredores ecológicos, principalmente nós que temos aqui duas rodovias que cortam a cidade, né? É necessário que esses corredores ecológicos eles existam para que esses animais possam ir e vir sem precisar entrar em rodovias, né, o caso, né, de sofrerem aí acidentes. Então, vamos continuar a questão aí. São instituídos com base em informações como estudo, né, sobre deslocamento de espécies, como eu acabei de falar, né, espécies indo e vindo, né, procura de alimento, acasalamento, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, como eu acabei de falar.
e a distribuição de suas populações. Aí nós temos aqui, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade, né, é efetiva por quê? Então, a recuperação da biodiversidade voltada para a questão aí dos corredores ecológicos, da importância dos corredores ecológicos. Nós temos aqui, letra A, vamos analisar a questão. Logo abaixo, nós vamos estar discutindo aqui o porquê da opção marcada. Por que essa opção? Por que essa opção é a correta? Letra A, propicia o fluxo gênico, ou seja, relacionado também com a mistura, né, de espécies aí, recombinação, né, de genes através da reprodução, intensifica o manejo de espécies, amplia o processo de ocupação humana, tá ligado diretamente com o processo de ocupação humana, né, ou seja, aumentando em si o contato humano e outras espécies, aumenta o número de indivíduos nas populações, esses corredores ecológicos, porque eles vão de um lado para o outro, né, migram-se ali, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Será que esses corredores ecológicos, eles propiciam a proteção integral da espécie? Total? Ou seja, ele está livre, isento de uma possível extinção? Então, a número 1, a resposta seria a opção A, porque propicia o fluxo gênico. Ou seja, vem falando aqui sobre o fluxo gênico. O fluxo gênico corresponde ao aumento da diversidade sob o ponto de vista genético, que foi aquilo que eu falei para vocês no início aqui, a letra A. Ou seja, essa mistura de genes, essa recombinação gênica aí, permite uma variabilidade genética maior entre as espécies, ou seja, não limita poucos organismos ali na sua interação, porque eles vão estar se deslocando em vários ambientes. Dessa forma, os corredores ecológicos permitem o deslocamento dos animais e a dispersão de sementes, porque eles vão de um lado para o outro, os animais, né, herbívoros, carnívoros, através da alimentação deles, eles dispersam essa semente, né, por vários mecanismos, e isso favorece a continuidade de espécies vegetais também. Tá? Isso resulta no aumento da cobertura vegetal, que faz com que os seres vivos possam se intercruzar, né? Intercruzar, ou seja, vai acontecer uma variabilidade genética maior, porque são dois ambientes diferentes. As demais alternativas estão erradas, pois aí nós temos a justificativa, o porquê que a letra B, C, D e E não são verdadeiras com relação aos corredores ecológicos. O manejo de espécies tem como característica controlar possíveis danos e consequências negativas, ou seja, causadas para a sociedade e até mesmo para o nicho ecológico, ou seja, está voltado diretamente com o ambiente, o habitat e o nicho ecológico, e não para o fluxo gênico, que é o mais importante, que seria a variabilidade. A letra C, o processo de ocupação humana não está relacionado aos corredores ecológicos. Não, porque tem muitos locais, né, que a expansão urbana é muito grande e não se tem muitos corredores ecológicos, ou até mesmo a ausência. Então, não está ligado diretamente com a questão da ocupação humana. A estratégia apresentada no enunciado não faz relação com o aumento do número de indivíduos. Não, porque, né, o enunciado vem falando sobre a questão da vantagem ali dos corredores ecológicos, como, né, foi mostrado na questão aqui. A letra E, os corredores ecológicos não favorecem a formação de ilhas de proteção integral. Então, alternativa de letra A, porque ela propicia o fluxo gênico. A variabilidade genética está em primeiro lugar, porque nós vamos ter uma diversidade muito maior de espécies com a formação, né, de novos organismos aí, uma vez que esses corredores ecológicos eles permitem essa mistura, ou seja, essa troca gênica, essa recombinação gênica aí. A número 2, em 2018 também, insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo. Um tipo de metamorfose, né? E é contido pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Então, nós vimos a questão anterior falando de habitats, né? Então, e falando sobre alguns insetos aí, seu desenvolvimento. Os insetos com
Holometabolia pertence às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Os artrópodes, como a gente vai fazer classificação e análise, nós vemos que é um grupo muito grande, uma diversidade muito grande de espécies aí, espécies até mesmo não catalogadas pela ciência até hoje. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão, aí vem a letra A, da proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. A produção, letra B, a produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Letra C, exploração de diferentes nichos, evitando as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Ou seja, a letra E, utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Então, está voltado aqui a resposta, no caso seria a letra C, como está aqui no slide, que vocês já estão vendo. Então, a questão está perguntando sobre esse desenvolvimento do número de espécies, o maior número de espécies está relacionado, né, à letra C, exploração de diferentes nichos. Nós vamos ter aqui organismos com características, com modo de vida diferente, né, evitando que a competição entre as fases da vida. Ou seja, como esses animais eles não são da mesma espécie, alguns envolvidos nas relações ali entre espécie e espécie, nós vamos ter aqui, vamos evitar, na verdade, uma competição. Ou seja, as espécies não vão correr o risco de serem eliminadas, nenhum e nem outro, porque se trata de diferentes nichos, diferentes comportamentos e formas de viver. Cada fase de desenvolvimento apresenta um habitat e um nicho diferente, o que impede a competição entre as espécies. Ou seja, a competição intraespecífica, por exemplo, que é competição entre espécies diferentes. Dessa forma, é aumentada a efetividade do animal dentro do seu ambiente, bem como sua adaptação ao meio. As demais alternativas destacam etapas do desenvolvimento que existem, porém, não se relacionam com o aumento do número de espécies e nem com a justificativa apresentada. Ou seja, porque ele não está voltado aqui para as etapas, para essas etapas de desenvolvimento, e sim para o comportamento ou até mesmo a questão da sobrevivência da espécie no meio em que ela se encontra aí. Então, a alternativa de letra C vai evitar a competição devido a ser nichos diferentes e cada fase, né, entre as fases aí que não vão ser afetadas por nenhuma outra espécie pela competição. A número 3 é em 2019, a polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser a estrutura da planta ali, estamos falando de polinização, né? Pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, pode ser realizada tanto por organismos vivos ou por fatores não vivos, que no caso são os organismos abióticos, no caso a água, o vento. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como vento e água, como acabei de falar aqui agora. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando essa depende do vento, ou seja, falando do vento, um tipo de polinização por vento. Letra A, diminuição do cálice, a estrutura do cálice ali da planta, alongamento do ovário, disponibilização do néctar, intensificação da cor das pétalas, ou seja, essa intensificação das cores permitem a presença de organismos para polinizar. Alguns pássaros, alguns insetos, porque chamam a atenção. Letra E, aumento do número de estames. Então, nesse caso, é a opção E, aumento do número de estames. Ou seja, o que acontece pela polinização do vento? Ocorre somente diante da presença de uma grande quantidade de pólen. Ou seja, se não tiver uma grande quantidade de pólen, né, o vento não faz a polinização direcional. Então, tem que haver uma grande quantidade de pólen. O número de estames é que determina a quantidade de pólen. Então, por isso que os estames
né, eles estão aí envolvidos nesse processo, porque eles são fatores determinantes para essa quantidade de pólen, para que o pólen consiga chegar nas estruturas ali de outras plantas e possa ser polinizado, ou seja, a continuidade da espécie, né? Para nós obtermos aí essa variabilidade dessas espécies graças à polinização. Ela é muito importante para a continuidade das espécies também, para que não entre em extinção. Nesse caso, o vento ele entra como um agente, né, abiótico, um fator abiótico aí. Mas ele vai depender dos estames para essa quantidade, né, de pólen conseguir ser satisfatória nesse processo de reprodução. E a número 4, né, eu escolhi 4 questões, né, voltadas dentro desse conteúdo de ecologia. Nós temos aqui, né, o deserto. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. É um local muito seco, né? Nós vemos processos de desertificação, é muito comum. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Animais adaptados para viverem nesse tipo de bioma. Se é um bioma seco, quase não tem água, então são animais adaptados, evolutivamente falando, né, para conseguirem sobreviver nesse tipo de ambiente. Uma adaptação, né, como eu acabei de falar, associada a esse bioma, presente nos seres vivos, os grupos citados é o... Então, vamos falar de essa adaptação, que seria esses organismos que são adaptados a viverem nesses ambientes quentes. Assim como animais e outros organismos que são adaptados a viver em locais frios, nós temos também os de locais quentes, como o deserto. Isso nós chamamos de adaptação. A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Será que está relacionada às glândulas sudoríparas? As glândulas sudoríparas são aquelas que produzem suor, né? Ou seja, ela está relacionada com o quê? Com a dispersão, aí, no caso aí, do suor. Controle da temperatura do corpo, né? Glândulas sudoríparas. Controle de temperatura. Letra B. A eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Letra C. Desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. O ovo passa por essa adaptação. Capacidade de controlar a temperatura corporal. A respiração realizada por pulmões foliáceos. Neste caso aqui, nós temos a resposta correta como letra B. Eliminação de excretas de forma concentrada. Ou seja, essas excretas nitrogenadas, elas são excretas mais concentradas para evitar a perda excessiva de líquido para o meio externo. Como é um ambiente muito quente, então há necessidade de ter uma urina concentrada e fezes concentradas. Então essas excretas são as fezes e a urina desses organismos, que elas não podem ter uma quantidade muito grande de água, de líquido, porque senão eles perdem líquido para o meio externo de forma que vai fazer com que esse animal sofra o processo de desidratação. Tá? Nós temos aqui a resposta correta B. O suor e a transpiração são a característica dos mamíferos, ou seja, né, os mamíferos, nós, mamíferos, seres humanos, também entramos nessa categoria aí. E no enunciado são citados roedores, aves, répteis e artrópodes. Os roedores, particularmente, não nascem de ovos, eliminando mais uma alternativa. Os pulmões foliáceos possuem estruturas simples e não são encontrados nos animais citados no enunciado, são organismos mais primitivos. Assim, destacamos que a eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada é uma estratégia dos indivíduos citados. Aí nós temos aqui, né, quais são os organismos citados aí. Nós temos aí os organismos citados: roedores, aves, répteis e artrópodes. Então, alternativa B. Como é um ambiente muito quente, então a fisiologia desses animais e a morfologia é voltada para a adaptação do ambiente, para que eles consigam viver nesses ambientes mais quentes e não sofram com as consequências de uma perda excessiva de líquido para o meio externo, fazendo com que esse animal acabe morrendo, esse ser vivo acabe morrendo. Assim como animais, plantas também são adaptadas
a viver também nesses ambientes, ou seja, nos ambientes desérticos. Então, são essas 4 questões aí. Espero que vocês tenham entendido, né, a proposta. E um bom dia para vocês, né? Até uma próxima oportunidade aí, que vocês possam assistir e entender, compreender aí esses termos, né, de ecologia aí. Beleza? Até mais para todos.